Olá, eu sou a professora Adriana Uchoa, do Departamento de Biologia Celular e Genética. Sejam bem-vindos ao módulo Celular, Molecular e Macromolecular do curso de Medicina da UFRN. Bem, alguns de vocês podem estar se perguntando: por que eu preciso relembrar a origem das células e biogênese das endomembranas ou eucariogênese? A gente tem que considerar que a biologia celular, que também é denominada como citologia, é o ramo da biologia responsável pelo estudo das células. As células são as unidades fundamentais, básicas e estruturais de todos os organismos vivos. Então, quando a gente pensa no ser humano, que é o principal objeto de trabalho e de estudo do profissional da área médica, e que os organismos que podem comprometer a saúde e a homeostase desse indivíduo são formados por células em sua maioria, ou interferem com células, com o funcionamento das células. Então, a biologia celular é uma área que atua em conjunto com diversas outras áreas da biologia, integrando conhecimentos de bioquímica, biologia molecular, genética e imunologia, e contribuindo para o avanço nas diferentes áreas de atuação da medicina, mas não somente da medicina, como também da agricultura, da pecuária, da biotecnologia, dentre outras. Então, nosso material de estudo nessa parte da disciplina envolve conhecimentos básicos, estruturais e funcionais dos organismos através do conhecimento celular. Então, a primeira parte da disciplina, que será ministrada por mim, ela envolve os estudos das estruturas, das organelas, das moléculas, como elas se organizam dentro dessa grande unidade fundamental da vida, que é a célula. Então, para isso, a gente precisa lembrar que as células eucarióticas, elas também como as células procarióticas, apresentam muitos componentes em comum. Dentre essas propriedades em comum a todos os organismos vivos estão o alto grau de complexidade química e organização microscópica, tanto procarioto, exemplo das bactérias, e eucarioto, organismos unicelulares e pluricelulares são formados por essas mesmas moléculas químicas, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, que se organizam em estruturas que fazem parte da arquitetura das células. Então, a gente vai ver que para que essa arquitetura das células se mantenha homeostásica e funcional, as células de qualquer organismo vivo precisam ser capazes de extrair, transformar e utilizar a energia para realizar esse trabalho de manutenção da homeostase, de manutenção da vida. E cada componente dessas células tem funções definidas, como cada componente do nosso organismo. Cada célula do teu organismo humano, mais de 200 tipos celulares, tem um papel na manutenção dessa estrutura multicelular. Além disso, a gente tem que perceber que as células apresentam mecanismos para reconhecer o ambiente onde elas estão. Do mesmo modo que nós, macroscopicamente, precisamos sentir a temperatura, sentir sabores, cheiros, ouvir, perceber as alterações e nos adaptarmos ao meio para sobreviver. Então, as tuas células, elas apresentam as mesmas propriedades que o teu organismo como um todo multicelular e também apresentam propriedades semelhantes a de outros organismos vivos. E por que essas propriedades elas são semelhantes? Porque nós temos um ancestral comum. E é por isso que a gente estuda a origem das células, como elas se organizaram, como elas se formaram nos primórdios da origem da vida no planeta, para entender o que ocorre atualmente no funcionamento das nossas células e quando esse funcionamento é comprometido por alguma doença, por alguma alteração da sua homeostase. Além disso, nossas células precisam apresentar a capacidade de autorreplicação e automontagem com precisão. Essa propriedade, ela evoluiu lá no início da vida, quando surge o primeiro ancestral, onde as primeiras moléculas de lipídios no meio aquoso se agregaram e compartimentalizaram uma molécula capaz de se autorreplicar. Esse conjunto de propriedades surge ao longo do processo de evolução química das moléculas e se concretiza na organização em uma estrutura celular que perpetua essa capacidade de se autorreplicar e se automontar nas estruturas e organismos vivos atuais.
Além disso, nossa célula está sujeita a um longo processo de evolução. E é essa capacidade de se alterar ao longo dessa evolução gradual que leva um organismo daquela forma celular primitiva procariota simples, da célula primitiva, da célula ancestral, do nosso ancestral comum, até as formas diversificadas de células eucarióticas existentes atualmente, componentes de organismos vivos diversos e multicelulares, incluindo os humanos, objeto de estudo da área médica. E para isso, a gente precisa conhecer um pouco sobre como é explicada essa evolução química das biomoléculas, compreender as abordagens experimentais que explicaram a hipótese da evolução química pré-biótica e podem explicar como também a evolução ocorre atualmente. Listar características necessárias das biomoléculas para a biogênese das células, conhecer as teorias mais aceitas e recentes quanto à origem da primeira célula eucariótica, que é essa nossa célula compartimentalizada, diferente da célula procariótica, que apresenta um compartimento separado apenas pela membrana, o citoplasma, e defender as evidências científicas que fortalecem o conhecimento atual desse processo de evolução ou eucariogênese. Então, eu espero que vocês tenham um bom começo de semestre, que a nossa biologia celular, que a nossa bioquímica, a nossa biologia molecular, elas sejam um fator importante na formação de um médico que compreende os princípios celulares e fisiológicos baseados na bioquímica da vida. Até lá!